Em Fire Force, um Doppelganger é a versão alternativa de personagens que existem em Adola. Porém, eles não são apenas um clone maligno, eles são, na verdade, o reflexo mais distorcido de cada pessoa. E isso sejam vivos ou mortos, não importa. Se alguém existiu, um Doppelganger pode nascer. Só que essas entidades não surgem do nada. Elas são criadas pelo inconsciente coletivo da humanidade. Ou seja, não são baseadas em quem a pessoa realmente é, mas em como o mundo enxerga essa pessoa. E é aí que tudo fica assustador. O Doppelganger carrega as habilidades, memórias e poderes do original, mas sua personalidade é moldada pelos medos, boatos e percepções das pessoas. Se alguém bondoso é visto como um monstro, então seu reflexo em Adola será um monstro de verdade. E o melhor exemplo disso é o Shinra, onde o verdadeiro é alguém gentil, determinado e disposto a salvar vidas. Mas aos olhos do mundo, ele era o garoto que supostamente matou a própria mãe e também o irmão mais novo. E por causa dessa imagem, o Doppelganger dele nasceu cruel, sádico e completamente insano. Mas agora fica a pergunta: quais são todos os Doppelgangers conhecidos em Fire Force? E qual deles é o mais fraco? E qual é o mais forte de todos? Nesse vídeo você vai ver todos os Doppelgangers de Fire Force ranqueados do mais fraco ao mais forte. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes, já se inscreve no canal para assistir a mais vídeos de Fire Force. Aproveita e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo, vai mostrar ele para mais pessoas assistirem, e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo. Porque agora, indo para o conteúdo, em 13º lugar temos a Iris, que é irmã do Templo do Sol Sagrado e integrante da Brigada número 8, e que, sem saber, carrega um peso absurdo, é ao mesmo tempo o 8º pilar e a Doppelganger da Amaterasu. Só que desde a infância, Iris viveu no Templo do Sol Sagrado ao lado da Hibana, passando dias inteiros em oração e venerando o Deus do Sol, até que a tragédia aconteceu. Quando a igreja pegou fogo, as duas assistiram todas as irmãs serem incineradas e foram as únicas sobreviventes, por terem poderes pirocinéticos. Só que o poder da Iris era tão fraco que não se manifestava. Depois disso, Hibana seguiu seu próprio caminho e se tornou a capitã da Companhia 5, enquanto Iris entrou para a Companhia número 8, e como irmã do templo, ela é plenamente capacitada para realizar as orações que permitem que os infernais encontrem um fim pacífico, reforçando ainda mais a sua ligação espiritual com o fogo. Mesmo sem possuir força física ou experiência em combate, ela demonstra inteligência emocional e rapidez de raciocínio sob pressão. Além disso, Iris mostra conhecimento básico em primeiros socorros, conseguindo tratar ferimentos de bala. E quando os pilares de pedra surgem e os 8 pilares são revelados, as habilidades pirocinéticas dela começam a despertar. Ela passa a criar pequenas brasas com os dedos, já que ela não tem experiência. Só que o interessante é que durante a batalha contra Dragon e o Doppelganger do Ralphus I, Iris demonstra a habilidade de conceder a si mesmo e seus aliados um nível de imunidade às chamas, manifestando-se como uma aura protetora de calor ao redor daqueles afetados pela habilidade, que claro foi de grande ajuda, já que a Companhia número 8 seria completamente obliterada pelo Dragon se ela não tivesse intervido. Em 12º lugar, Mari Kusakabe Doppelganger, a mãe do Shinra e do Sho, que bom, não tem feito de combate, mas tem a forma de um infernal, então acho que ela levaria vantagem contra eles em um combate devido ao poder físico, e por isso fica na frente da irmã. Em 11º lugar, o Doppelganger do Rekka Hoshimiya, que talvez um dos casos mais perturbadores de Fire Force, justamente por quase não existir diferença entre o original e a cópia. Visualmente ele é idêntico ao Rekka, com a única diferença sendo um buraco no seu peito, exatamente o ponto onde recebeu o golpe fatal da Aro, como se a Adola tivesse gravado sua morte na própria carne do sósia. E assim como o Rekka original, o Doppelganger é extremamente energético, apaixonado por combate e sempre elogiando a força do inimigo, demonstrando uma honestidade quase desconfortável em relação ao que é e ao que busca, especialmente com o cataclisma em andamento e a sua identidade já exposta. Ele carrega todas as habilidades pirocinéticas da 3ª geração do Rekka, sendo capaz de gerar chamas diretamente dos braços, combinando o poder de fogo absurdo com força física bruta, e também domínio avançado das artes marciais. Detalhe é que mesmo sem utilizar sua habilidade de ignição, ele foi capaz de derrotar o Wu Yanli em combate corpo a corpo, o que por si só já mostra o nível absurdo da sua capacidade física. Em 10º lugar, o Doppelganger do Soichiro Hage, que é uma manifestação brutal de como a Adola distorce não apenas a aparência, mas também os ideais de um guerreiro. Visualmente ele é quase idêntico ao Hage original, com olhos fundos e íris brilhantes, mas sem os óculos que faziam parte da sua imagem, vestindo apenas calças pretas com tatuagens nos tornozelos, diferente de muitos Doppelgangers. Essa versão do Hage é quase completamente silenciosa, repetindo apenas o desejo que o original carregava em vida, lutar mais uma vez para experimentar a Adola. No entanto, toda a humanidade e o senso de dever do Hage verdadeiro foram completamente apagados. Esse Doppelganger não demonstra qualquer preocupação com a segurança da Companhia 4 ou dos civis inocentes, e assim como o original, ele empunha um machado de batalha com habilidade absurda, sendo capaz de matar facilmente um bobeiro da Fire Force e destruir escudos pirocinéticos com uma facilidade assustadora. Mas enquanto o Hage original utilizava ganchos e arames para imobilizar seus oponentes, essa cópia transforma o próprio cachecol em arma, onde durante o caos provocado pelo iminente segundo grande cataclisma, o Doppelganger chega a matar um membro da
da Companhia 4 com seu machado. Ao ser notado, ele ataca o Pan, que consegue sobreviver e assim derrotá-lo. Em nono lugar, Akitaru Obi, uma das representações mais interessantes de como a percepção coletiva molda um sósia em Fire Force. Visualmente, ele é idêntico ao Obi verdadeiro, com a única diferença sendo o branco dos olhos completamente pretos, dando à figura um ar de antinatural e ameaçador. E como todo doppelganger, sua personalidade nasce da forma de como o mundo enxerga o original. E nesse caso, isso resulta em uma versão que não hesita em declarar que está disposto a matar o próprio Obi humano, como se ambos fossem peças substituíveis. Esse sósia carrega exatamente as mesmas capacidades do original, e isso por si só já o torna extremamente perigoso. Afinal, Akitaru Obi é um capitão sem habilidades de ignição, algo raríssimo, e justamente por isso construiu seu corpo e sua mente no limite absoluto. E essa experiência faz com que o Obi seja capaz de avaliar situações com precisão, manter a calma em cenários extremos, liderar seus aliados com autoridade, tanto dentro quanto fora do campo de batalha. E sem qualquer poder sobrenatural, o Obi é obrigado a treinar quase constantemente, o que resulta em um físico absurdamente desenvolvido, capaz de enfrentar infernais de frente mesmo sem habilidades pirocinéticas. Ele carrega até 30 kg de equipamento em cada missão, apenas para estar minimamente preparado, e ainda assim demonstra uma força que chega a chocar até veteranos como Capitão Giovanni, que considera insana a capacidade dele de arrancar trilhos de trem do chão e dobrar o aço com as próprias mãos. E segundo o Benimaru, o Obi é quase a personificação da chamada força histérica. Em situações extremas, ele consegue até mesmo rasgar correntes de metal apenas com força bruta e endurecer seus músculos ao ponto de ferrões de insetos sequer conseguirem perfurar sua pele. Em oitavo lugar, Doppelganger do Kouron Sagamiya. Esse Doppelganger surge como um infernal que apareceu em Asakusa e é o reflexo direto do Kouron. Sua aparência já impunha terror. Um corpo extremamente musculoso, com a definição de humano sem pele, 2 olhos vazios e enormes chifres curvos. Ele apareceu pela primeira vez no ano de 196, durante um surto em massa de infernais em Asakusa. Essa criatura mata um civil bem diante de um Benimaru e do próprio Kouron. Porém, como o Benimaru estava exausto e reconhecendo instantaneamente o nível absurdo do oponente, Kouron empurra Benimaru para longe e decide enfrentá-lo sozinho, assumindo o peso da batalha, e o confronto se mostra equilibrado do início ao fim, os dois trocando golpes em pé de igualdade, até que o Kouron consegue incinerar o demônio, mas ao custo de carbonizar o próprio corpo no processo. Antes de ser destruído, o infernal usa seus chifres para marcar o rosto do Kouron, criando uma Dollar Link direto entre os dois. E como um demônio infernal, a criatura possui uma força absurda, resistência extrema e só podia ser derrotada por uma explosão massiva. E o mais impressionante ainda é o fato de que as suas habilidades pirocinéticas de primeira geração eram idênticas aos poderes da terceira geração do Kouron, permitindo assim que ele incendiasse ombros e antebraços com chamas em espiral para desferir golpes de impacto devastador. Em sétimo lugar, Doppelganger do Rufus Smith, que é uma das manifestações mais assustadoras de poder do inconsciente coletivo em Fire Force, porque diferente de quase todos os outros, esse sósia não surge apenas como uma cópia humanoide, mas como um infernal titânico em forma de coroa solar, criando uma imagem que mistura divindade e destruição em escala colossal. E esse infernal titânico nasce de um dos gigantescos pilares de pedra que surge na costa de Tóquio no prelúdio do segundo grande cataclismo e carrega o maior poder de fogo bruto já visto entre todos os infernais até então, ao ponto de suas cinzas retornarem e se fundirem ao próprio pilar que o gerou após a sua derrota, o que torna esse doppelganger ainda mais perigoso, de forma como Rufus era visto em vida. Para o povo, ele era um messias, o salvador divino da humanidade e portador da vida. Mesmo após a sua destruição, a população do Império de Tóquio entrou em desespero com a sua morte, ignorando completamente o fato de que aquela criatura havia causado destruição em massa poucos minutos antes. E justamente por essa imagem quase sagrada, o sósia dele se manifesta de maneira absurdamente mais poderosa do que o próprio humano original. Durante a sua aparição, o doppelganger demonstra habilidades devastadoras, como levitação e a capacidade de disparar um feixe de chamas extremamente poderoso pela boca, capaz de devastar o campo de batalha a cada ataque. E além disso, ele também consegue cuspir demônios infernais, ampliando ainda mais o caos. E mano, se você tá gostando desse vídeo aqui, saiba que aqui no canal tem uma playlist completa sobre Fire Force, e o link para assistir vai estar aqui na descrição, beleza? Porque agora indo para o sexto lugar, temos o doppelganger do Joker, que visualmente é idêntico ao original, e a sua personalidade sádica deixa claro que a percepção das pessoas sobre ele não estava tão distante da verdade. A grande diferença é que, para o inconsciente coletivo, o Joker era visto como ainda mais perigoso e poderoso do que realmente é. Isso faz com que o seu sósia nasça com uma vantagem absurda, compartilhando exatamente as mesmas habilidades do original, possui poderes de segunda e terceira geração, dominando o uso do fogo com extrema precisão e criatividade durante o confronto direto entre os dois. Essa versão de Adola consegue subjugar o próprio Joker e estava prestes a finalizá-lo, algo que só não acontece por causa da intervenção do doppelganger do Leonard Burns, que chega ao local no momento decisivo. Isso por si só já mostra o nível de ameaça que essa cópia representava, e por isso é provável que ele tenha a capacidade de manipular as cinzas dos infernais, até mesmo acender um cigarro apenas com o dedo, criar formas complexas a partir do fogo e projéteis em formato de carne.
carta, capazes de cortar tecidos inflamáveis, atravessar corpos humanos ou mesmo explodir com força devastadora. Em quinto lugar, Doppelganger do Yushiro Kurono, onde como uma criatura moldada pela reputação do Kurono original, esse Doppelganger nasce alegremente maligno, incorporando a fama de o mais louco de Tóquio. Ele luta sorrindo, rindo alto em meio ao combate, e descrevendo com prazer macabro exatamente o que pretende fazer com suas vítimas. E em termos de poder, o Doppelganger é tão perigoso quanto as pessoas de Tóquio acreditam que o Kurono seja. Ele possui todas as habilidades pirocinéticas de terceira geração do original, considerado um dos pirocinéticos mais insanos da cidade. Sua habilidade de ignição permite ele emitir uma fumaça negra que atinge em temperaturas de 130 graus, condensando e solidificando essa fumaça em armas como facas e foices, que ele detona, remodela ou lança em ataque surpresa, e quando pressionado, ele é capaz de liberar ondas verticais de fumaça, e por possui habilidade idêntica ao original, o Doppelganger também consegue manipular a fumaça do Kurono como se fosse sua, chegando a cortar a bochecha do verdadeiro Kurono usando o próprio poder dele. Em quarto lugar, Doppelganger do Shinra Kusakabe, onde, como eu falei anteriormente, por causa dos boatos e julgamentos errados, o mundo passou a acreditar que o Shinra era um demônio frio, cruel e vilanesco. E foi exatamente assim que o seu sósia nasceu. A distorção chega a detalhes simbólicos absurdos. Existe um boato de que o Shinra teria feito tatuagens de chamas nos tornozelos para comemorar a morte da própria família. O Doppelganger materializa exatamente isso, marcando o corpo com essas tatuagens como se estivesse assumindo por completa a imagem demoníaca que o mundo criou. E enquanto o verdadeiro Shinra permaneceu inconsciente por 3 meses, o Doppelganger invadiu e tomou o controle do seu corpo, vivendo a vida do Shinra durante todo esse período. O mais perturbador é que ele não fez o menor esforço para agir como verdadeiro. Ele fez tudo aquilo que um Shinra original jamais cogitaria fazer, sem se importar com o que aconteceria quando ele acordasse. O sósia pintou o cabelo de amarelo, passou a usá-lo espetado como chamas, furou as orelhas, colocou brincos de taxa e o pior, machucou a irmã Iris. Agora, em termos de poder, o Doppelganger possui exatamente as mesmas habilidades do Shinra, um pirocinético de terceira geração capaz de acender, controlar e utilizar as chamas a partir dos pés. E como não vimos a cópia usando em batalha, tudo que podemos fazer é usar os feitos do original como comparação. O Shinra demonstrou alta resistência às chamas, não são suas, e também uma força absurda nos chutes, sendo capaz de arrancar membros, destruir o núcleo de infernais, gerar explosões capazes de chutar a lua de volta quando estava bufado pelo cataclismo. E com os pés em chamas, ele consegue alterar a trajetória do próprio golpe no ar, desferindo sequências contínuas de chutes enquanto voa. Além disso, ele também utiliza selos de mão para redirecionar e concentrar sua energia, alterando as características das chamas que produz. Em terceiro lugar, Leonard Burns, onde em sua primeira aparição ele se manifesta como uma figura sombria, com fogo queimando intensamente em seu olho direito, com chifres curvados semelhantes aos de um touro surgindo ao lado da cabeça, e de forma perturbadora também sem boca. Conforme o mundo começa a se transformar e a influência de Adola se intensifica, o demônio passa a ser visto diretamente em Adola, vestindo a capa esfarrapada de gola alta e roupas que cobrem a parte inferior do corpo, e quando a alma estabelece um vínculo com essa entidade, o Doppelganger aparece atrás do Leonard Burns na prisão do Fushu, o empala pelo peito, transportando ambos por um portal diretamente para Adola. E nesse momento que ocorre algo único, diferente da maioria dos humanos, Leonard consegue manter sua identidade intacta. Em vez de ser dominado, ele se funde com o próprio Doppelganger, e essa fusão muda completamente o rumo dos acontecimentos, permitindo que o Burns recupere o controle da situação, e com isso salve o Joker de um destino terrível ao derrotar o Doppelganger do seu aliado. E como toda cópia de Adola, o Doppelganger do Burns possui os mesmos poderes do original, e isso torna essa fusão ainda mais assustadora. A habilidade de ignição dele é conhecida como a Voltage Nova, uma técnica que transforma seu próprio corpo em uma fornalha viva. É o que mais chamas internamente. Burns aumenta drasticamente a sua já formidável capacidade física por meio de energia térmica, e o mais perigoso é que quanto mais tempo essa habilidade permanece ativa, mais forte ele se torna, e à medida que o calor interno aumenta, Burns entra em novos estágios, cada um elevando ainda mais o nível de temperatura que ele exala e o dano causado por seus ataques também. Em segundo lugar, Doppelganger do Hibashi, que como infernal, mantinha sua sede de batalha e o desejo de testar seu sucessor, ainda soltando os mesmos comentários depreciativos para seu antigo aluno em batalha, já que o original era o mestre do Benimaru. Só que a grande diferença é que essa versão demoníaca não demonstra qualquer preocupação com o sofrimento dos infernais, nem com a preservação da humanidade, buscando abertamente a destruição de Tóquio, e como um infernal, ele possui força e durabilidade absurdas, ao ponto de igualar Benimaru em combate direto quando o sétimo pilar surgiu, algo que, segundo Koro, deveria ser extremamente difícil até mesmo para alguém do nível do capitão da sétima companhia. Essa criatura também demonstra a capacidade de flutuar no ar, manobrando com perfeição em combates aéreos, o que amplia ainda mais a sua vantagem. Por ser o criador da técnica, Hibashi utiliza todas as formas da espada de mão Yai, e isso da primeira à sétima forma, executando cada movimento com precisão e velocidade perfeitas. Cada uma dessas técnicas é tão violenta e poderosa que, ao colidir com as chamas do Benimaru, a intensidade luminosa chega a cegar os espectadores, e o uso da quarta forma é particularmente aterrador, pois mesmo com o oceano posicionado atrás do ponto de impacto e não diretamente atingido pelas chamas, o ataque cria uma cratera no mar
e vaporiza a água instantaneamente. O choque entre o poder das suas chamas e as do Benimaru é tão intenso e quente que chega a aproximar o mundo de Adola, mostrando ainda mais o nível absurdo dele e também do Benimaru, que por falar nele, o seu doppelganger é o primeiro lugar da lista. Uma entidade que reflete perfeitamente tanto a lenda viva de Asakusa, quanto o terror que Tokyo enxerga nele como o verdadeiro rei da destruição, condizente com seu equivalente. Esse doppelganger possuía uma quantidade simplesmente absurda de poder. Essa versão do Benimaru demonstrava habilidades físicas monstruosas, sendo capaz de levitar livremente e de destruir estruturas de concreto com pura força bruta. Assim como o original, ele dominava tanto a pirocinese da segunda geração quanto de terceira geração. E dessa forma, ele é capaz de executar com perfeição as técnicas clássicas da espada de mão Yai, como a lua do fogo, o pôr do sol e o sol vermelho. E o nível desse doppelganger era tão insano que ele chegou a criar um anel de fogo capaz de envolver todo o planeta, com poder suficiente para destruí-lo por completo, se não fosse interrompido. E mesmo diante de uma ameaça dessa magnitude, o doppelganger do Benimaru acabou sendo derrotado com relativa facilidade pelo verdadeiro. E isso acontece porque, naquele momento que estava acontecendo o grande cataclisma, Benimaru já estava muito mais forte do que quando enfrentou seu próprio mestre, impulsionado pela maior proximidade com Adola. Mas enfim, galera, esse é o meu rank de todos os doppelgangers de Fire Force. Concorda ou não concorda? Deixa a tua opinião aqui embaixo, vamos debater, que é sempre a melhor parte. Que agora eu vou dar essa, obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!